Olá, boa noite. Está gravando? Boa noite a todos. Bem-vindos a Cinema, onde a gente conversa aqui sobre os filmes numa perspectiva de autoconhecimento. Vocês todos já são de casa, já sabem como funciona. Hoje nós vamos conversar sobre o filme Quando Te Conheci, que é um filme relacionado ao estudo do livro GPS do Destino. A gente terminou ontem o livro O Estudo do GPS do Destino, e eu escolhi esse filme relacionado a esse tema, esse livro que a gente estudou. Então, muito bem, quem assistiu o filme, seja bem-vindo para levantar a mão aí e trazer a sua análise, o seu comentário sobre o filme. Eu vou liberando vocês aqui com a ordem que vocês forem levantando a mão, e a gente vai compartilhando aqui as nossas resenhas, as nossas análises do filme. Já temos uma mão levantada aqui. Está gravando, né? Já está gravando. É o Rafael. Então, vamos começar com você, Rafael. Depois tem a Valquíria. Então, vai lá. Está liberado, Rafael. Boa noite. Se quiser abrir o seu vídeo. Opa, boa noite, Ferrari. Boa noite a todos. Hoje eu posso ficar com a câmera desligada, porque não estou podendo ligar a câmera. Pode. Bom, maravilha. Queria estar ligando a câmera, mas deu um pouquinho no samba, você vai tentar carregar, tá ligando aqui, aí eu estou no computador. Mas sim, sem mais delongas. Boa noite a todos. Eu entendi a questão do filme logo quando eu comecei a entender o filme. Achei interessante. Antes de olhar no grupo da Lousa, do Conversa Dentro, da boa coisa do Conversa Dentro, comentaram sobre as semelhanças que esse filme tinha com o Admirável Mundo Novo e com o 984, né, que é a distopia, né? E quando eu bati o olho, eu lembrei, porque eu tinha assistido já há uns meses atrás o seriado do Admirável Mundo Novo, lá do França. Aí, a questão do controle dos sentimentos e tal, né? Lá, só que lá não é os sentimentos suprimidos, mas são sentimentos, as emoções controladas, por meio das drogas. Mas segue a mesma linha do controle. E, assim, e bem resumido, né? Que vai trabalhar muito aquela questão do romance, né? O romance do Silas com a chefe dele, né? Faz o desenho, ela escreve e ele faz o desenho. E pegando essa linha, aí tem a doença, né, que vai envolver a questão do sentimento, que na verdade é bem a doença, na verdade para manter o controle, né, da sociedade de controle. Se alguém tivesse o sentimento descontrolado, o sentimento aflorado, aquilo ali era uma doença, né? Todo mundo tinha que estar com o sentimento suprimido. Pegando ali do GPS do Destino, o governo, né, o Estado, né, que tá suprimindo as emoções do povo, naquela distopia, naquela sociedade distópica, controlando o destino do povo, porque o povo não tinha como se guiar, não tinha como saber quem é, como se descobrir e tudo mais, né? Só que quando muito do processo de ter os seus sentimentos aflorados, eram incentivados a se suicidar. Por quê? Porque aquilo aí era oportunidade para eles. Eles não sabiam como utilizar o sentimento, eles não sabiam entender o sentimento. E até fazendo link com a conversa de ontem, uma das coisas que esse tópico encaixa para a gente é a questão da inteligência emocional, né? A gente entender como as nossas emoções funcionam, como funcionam os
sentimento de satisfação e sentimento de sofrimento, sentimento positivo, sentimento negativo, para a gente entender esse semáforo, essa sinalização do nosso corpo, né? Então, do nosso ser, para que a gente possa agir e alcançar o nosso destino de forma coerente. O nosso destino, que no caso é a autorrealização. E ali o povo estava à mercê disso, porque não tinha sentimento, não tinha controle do sentimento. Além do que, aí vem o ponto, né? Vai entrar a questão do romance e tal, aí vai entrar aqueles pormenores explicando o contexto da sociedade no filme, até o final, onde tem um pontozinho que me deixou meio com a pulga atrás da orelha, e foi no final. Quando o Silas, depois que a menina aparece, tá todo descabelado, a menina tá tudo bonitinho, esperando ela para ir pro trem. Aí ela pergunta, você ainda me ama? Aí ele, eu não sei. Ontem te amava, eu já não sei. E envolve essa questão. Eles não sabiam que era sentimento, estavam descobrindo que era sentimento ali naquele momento, ou seja, todo sentimento era novidade. Mas não sei que ele me deixou com a pulga atrás da orelha, que terminou exatamente ali. E me deixou com essa incógnita. Mas de toda forma, independente da história do filme, e eu vi teu sorriso e para ele tem alguma forma de comentar sobre isso, não sei, pode estar equivocado. Mas o ponto é que se a gente não aprender a utilizar de forma coerente as nossas emoções, não vamos saber agir de forma coerente, de forma inteligente, viver de forma inteligente essa vida que nós estamos aqui. Não vamos saber jogar o jogo de forma inteligente. E, no fim, vamos viver de forma infeliz, né? Vamos ter histórias infelizes, como foi pontuado em livros anteriores. É isso. Grato pela oportunidade e entrega a palavra. Boa noite. Valeu, Rafael. Grato pelo compartilhamento. Vamos aqui à próxima analista, a Valquíria. Está liberado, Valquíria, seu microfone. Sumiu sua imagem, Valquíria. Espera aí, deixa eu de novo. Tá sumindo. Não sei o que está acontecendo dessa vez. Espera aí. Eu clico. Agora apareceu. Apareceu? Agora tá. Sim, apareceu. Vai lá. Boa noite, Ferrari. Boa noite a todos. Então, esse filme eu já assisti ele algumas vezes, né? O que eu mais gosto do cinema é isso, né? Assiste o mesmo filme, aí você tem uma outra visão dele, né? E agora eu vi o seguinte, toda aquela rotina deles, Atmos, todo robotizados, né? Roupas todas neutras, brancas, assim, tendo como diversão ali o quebra à noite. Para mim, é análogo a uma vida extremamente mental, né? Extremamente racional. E aí, se a gente for analisar, né, a nossa vida desde a infância até a idade adulta, a gente vê que quando a gente é criança, até uma certa idade, a gente vive a vida de uma forma muito intensa, né? A gente vive as emoções com intensidade. Criança chora aqui, passa um minuto, a criança está sorrindo de novo, ela está com raiva do irmãozinho, passa um minuto, ela está abraçando, ela está vivendo aquilo ali de forma muito intensa, porque ela não tem essa coisa muito mental que a gente vai adquirindo ali ao longo, principalmente depois dos 7 anos. Então, conforme a gente vai crescendo, a gente vai sendo condicionada a deixar de sentir, né? E a gente vai passando a pensar mais a vida, né? E
E a gente passa a viver de acordo com esses condicionamentos que foram ali adquiridos ao longo ali da infância, né, e pós-infância, vindo de outras pessoas ou da nossa forma de olhar o mundo. Então a gente vai esquecendo aquele jeito de viver intenso, né, com a nossa potencialidade máxima, porque nós, enquanto seres, nós temos um potencial de existência, de experiência imenso, né? De viver todas as emoções que estão dentro de uma experiência humana. Só que conforme a gente vai se condicionando, né? Ó, você é assim, você vai recebendo definições. Você é assim, a vida é assim, as coisas funcionam dessa forma. E aí você vai deixando de sentir, porque muitos desses condicionamentos você não sente raiva, porque sentir raiva é ruim, né? É repressão, como tem ali o primeiro sintoma da SL, é a contenção. Você vai contendo, se contendo, né? Você vai deixando de sentir e passa a viver de uma forma muito racional, muito mental. Tem uma frase do Silas, um trechinho assim dele conversando com a Lia, que ele fala assim, ó, desde que éramos criança, o nosso propósito era explorar o universo. O espaço exterior era aonde iríamos encontrar as respostas. Porque estamos aqui, de onde viemos, é como se todo mundo estivesse procurando a resposta a milhões de distância, e a verdade é que ela está bem aqui na nossa frente. Então a gente começa, eu acho interessante essa parte assim de desconexão, né, que acontece entre a infância e a idade adulta. A gente deixa de ser a gente, de viver a nossa unicidade, o nosso jeito, né, o nosso temperamento, a nossa forma de ver as coisas, e passa a viver da forma como nos ensinaram, seguindo ali aquela cartilinha, né? E, e, e essa contenção, ela começa e depois ela vai virando um ciclo, né, de vários outros sintomas. E aí a gente começa a buscar meios de se anestesiar, fugindo das emoções. E a gente faz isso porque a uniformidade faz isso, né? Todo mundo faz isso, todo mundo está vivendo de aparências, fingindo que está tudo bem, tendo um tsunami de emoções dentro de si, mas que por não saber lidar com isso, a gente acaba optando por viver viver dessa forma, né? Se anestesiando, procurando meios. A gente começa a procurar nas coisas, né? No ter, né? Essa questão do ter. Eu quero ter as coisas para eu me sentir um pouco melhor, porque eu não consigo me encarar, né? A distância vai ficando tão grande e a gente vai meio que, eu imagino, né, que a gente vai meio que se fechando, né, um potencial imenso, mas vai ficando assim, ó, pequenininho. A gente não tem potencialidade para viver e para ser o que a gente é, nesses termos, seguindo essa cartilha aí. Então a gente tem medo de lidar, passa a ter medo de lidar com as emoções, principalmente as ditas ruins. E a gente vai fingindo ali que está tudo bem e tudo mais, né? Procurando tais inibidores, né, que mostram lá. Quando o casal do filme vai se permitindo viver aquela emoção, aquele tesão todo, apesar do medo, de certa forma eles vão percebendo que aquele jeito de viver, o antes, não era bom, né? Foi meio assim, ó, se isso aqui tá doente, a gente prefere morrer, a gente prefere ficar doente do que viver como antes, naquela coisa sem sentido, né? Naquela vida sonsa. Eu imagino também, eu fiz uma analogia como um rio, né? O rio, ele corre em direção ao mar. Ele encontra as pedras, ele desvia e continua.
ele encontra um tronco, ele desvia e continua, porque ele sabe que o destino dele é o mar, ele é água, ele sabe que ele é água tanto quanto o mar. Então, a questão é que nós estamos nessa brincadeira de forma inconsciente, né? Ou pode-se dizer que nós agimos de forma antinatural. O natural era esse aí, ó, do rio, seguindo, né? Tendo os obstáculos, tendo choques, e levou um choque, né? Pega o aprendizado desse choque, o que esse choque tem para me ensinar, e segue, né? Continua seguindo, fluindo ali, né? Com a vida. Mas o que acontece? A gente leva um choque no banheiro, como a história lá da batata quente, né? E vai para o quarto, ou fica eternamente no banheiro, até que o choque fique insuportável, quebra o banheiro, né? Quebra o banheiro, porque eu quero que a batata esteja aqui. Ou a gente foge, né? Não quer saber. A gente se esconde o tempo todo, né? De levar o choque. Porque a gente foi ensinado a manter essa aparência de tá tudo bem, né? Porque é feio errar, porque é feio quebrar a cara. E assim vem um monte de condicionamentos que nos fazem se agarrar a essa ideia que a gente tem do que a gente é, né? E não lidar realmente com o que a gente é na real, né? Com a nossa unicidade, o nosso jeito, o nosso temperamento. E justamente por ter sido condicionado, a gente faz isso. E para ir contra essa uniformidade e a favor de mim, primeiro eu preciso saber que eu sou diferente e que eu tenho um arranjo interno único, né? E que eu estou condicionada a olhar, não olhar para mim, não olhando para as minhas emoções. E mais que eu estou condicionada a acreditar que eu não vou suportar, né, olhar para ela. E é completamente o contrário. Quando eu olho para um sofrimento, esse sofrimento me leva a uma causa, que é uma forma de pensar, né? E olhando para isso, eu tenho a oportunidade de me recondicionar, de me ajustar àquilo que eu sou, né? Baseado naquilo que eu sinto. Então, eu opto de forma diferente, automaticamente eu sinto, né? Eu me ajusto àquilo que eu sou, às emoções boas que eu quero para mim. Então, eu vou fazendo esse ajuste. Quem faz isso é a consciência através da autoobservação, né? Eu preciso olhar para esses processos mentais e essas emoções que estão sendo geradas a partir disso. Tá? É um mecanismo que acontece a todo momento em mim e que eu tenho essa liberdade de ir conduzindo. Quanto mais eu vou ajustando este processo, mais emoções boas eu vou obtendo, mais eu estou vivendo mais em acordo comigo, né? E assim eu vou me autorrealizando. E eu acho que é fundamental não estar na mentalidade materialista, né? Ter essa consciência, esse conhecimento de que você é parte de uma consciência absoluta, portanto, uma dimensão não local, né? E que tudo mais é uma experiência. Então, é um equilíbrio que eu preciso ter entre... eu preciso ter esse equilíbrio entre a dimensão atemporal com a dimensão espaço-tempo, que são as minhas experiências que eu estou vivendo aí a todo momento. Quanto mais eu consigo esse equilíbrio, mais eu consigo viver as experiências de forma intensa, né? A gente é quase que um voltar para aquela nossa fase da infância, onde a gente vivia tudo, a gente experimentava de forma, né, intensa mesmo, sem fugir, com essa profundidade, né? Se aprofundar, ter essa capacidade de se aprofundar nas experiências e assim ir extraindo, fazendo o que a gente está para fazer aqui, né?
que é o aprendizado, extrair da experiência o aprendizado e continuar seguindo, de forma simples. Né? Eu gosto muito de olhar a questão da natureza, né? A natureza das plantas, dos animais, que não fazem resistência. Tem um texto da oficina que fala sobre isso. Eu acho que tem a ver com querer se curar da humanidade. Eu não lembro o nome do texto, mas eu lembro assim, um pouco do sentido assim, do texto, de não ficar procurando a cura, né, da humanidade, de ser humano, viver essa humanidade de forma intensa, assim como uma flor, por exemplo, que não fica resistindo a crescer, né, a desabrochar, a exalar o perfume dela. Ela simplesmente cresce e vai ser a flor, e a gente fica nesse processo de resistência. E ali no final, quando Silas se permite ir com ela, né, mesmo não sentindo, ele está se dando uma segunda chance, né? Ele está se permitindo viver aquelas experiências novamente, né? De viver a vida de forma intensa, mais uma vez. Bom, eu acho que é isso. Muito legal, Valquíria. Bom demais. Tirou muita coisa aí do filme, hein? Que bacana, Valquíria. Deixa eu fazer uma anotação. Quem quer ser o próximo? Levanta a mão. Próximo, quem mais assistiu o filme, quer comentar? Aqui, a Cid. Aê, Cid. Tá liberado seu microfone, Cid. Ô, Ferrari, você está conseguindo me escutar? Sim, estou te escutando. Então tá, deixa eu tentar. Ok. É porque eu estou caminhando aqui numa praia e eu gostaria só de falar um pouquinho a respeito do que eu entendi do filme, Ferrari. Eu vou sentar aqui rapidinho só para me dar o meu comentário. Hang on aqui. Ok. So, o que esse filme que ele me apresentou foi... Lembra daquela música do John Lennon? Imagine all of the people living life in peace. Essa utopia desse mundo que todo mundo é o mesmo, naquela maior paz, aquele maior amor. Impossível, porque nós somos pessoas diferentes, cada um com a sua própria unicidade. Então, o que eles tentaram fazer foi o impossível. E ficou muito claro no filme que não tem como eliminar emoções. Elas existem e mesmo quando você tenta eliminar, talvez com remédio de depressão ou com ansiedade, uma vez que você para, ela volta toda de novo. E mesmo com o remédio, nem sempre são eliminadas. Então, quer dizer, emoções é parte do jogo. E não tem como criar um mundo sem emoções. Hence, não tem como imaginar o John Lennon com o mundo que ele projetou naquela música, porque as pessoas são diferentes, não só fisicamente, mas emocionalmente também. E uma coisa que me chamou a atenção naquele filme foi se bancar nas suas próprias consequências. Eu lembro, Ferrari, que eu queria me separar muito do meu marido e ele era uma pessoa muito boa. E eu ficava esperando uma oportunidade para ele fazer alguma coisa errada para me justificar, separar dele. Olha que louco. Olha o medo de se bancar. Você fica esperando uma pessoa fazer algo para você poder ter a chance de fazer o que você quer. E nesse filme mostrou o oposto. Esse filme, damn it, vou fazer o que é meu, o que me representa. Não vou viver na uniformidade desse mundo. Eu vou viver minha unicidade. E uma parte desse livro, do nosso GPS, é como eu vou viver de acordo com Cid sendo Cid. Esse é a meta, esse é o jogo. Mas com isso,
as consequências você tem que lidar com elas. Você tem que ser capaz de se bancar. Você tem que ser capaz de tomar responsabilidades das opções que você faz. E acho que isso, na nossa vida, a gente vê projetando muito, que não é tão simples assim, né, Ferrari? Eu estava até vendo a sua história quando você largou o espiritismo e começou com a oficina. Como foi difícil, né? E essa sua coragem também não foi uma coragem que amanheceu, um dia você amanheceu e falou, vou largar, né? Tem um processo, porque é difícil largar, é difícil largar essa conformidade, essa uniformidade e chegar a você mesmo. Então, isso me deixou claro que não existe um mundo perfeito. Existem seres procurando se ajustar e ser você mesmo. Outra coisa que também me chamou a atenção, of course, né? Eu tenho sempre que falar do coração, e o que me chamou a atenção bastante foi que o amor, a emoção do amor, é uma emoção que explode o ser humano, incontrolável. E mesmo naquele final do filme, quando ele tocou na mão dela, o amor é maior do que qualquer outra coisa. E não morre. E quando a gente descobre isso dentro da gente, a gente não só ama as pessoas perto, a gente ama o ser. Começando por nós mesmos e projetando do lado de fora. Era isso que eu queria compartilhar. Thank you. Valeu, Cid. Grato pelo compartilhamento. O pessoal está aí. Grato pelo compartilhamento. Bom demais. Quem mais? Você levantou a mão de novo, Cid? Quer falar mais alguma coisa? Não, né? Foi sem querer. Quer? Pronto, tá ligado? Não, sorry, Ferrari, foi um acidente mesmo. Ah, tá. Só fazer uma correção aqui. Eu não abandonei o espiritismo, eu abandonei um grupo espiritualista, né? Ele não era espírita, ele era espiritualista. Quem mais quer compartilhar a sua análise sobre o filme? Quando te conheci. Não assistiu o filme essa semana, William? E você, João? Também não assistiu, não? Vocês vêm aqui... O Jorge está aqui. E você, Jorge? Vocês vêm aqui só ouvir, né? Tem que falar também, gente. Diga lá, João. Alô. Estou te ouvindo, João. Boa noite. Vamos lá, boa noite. Eu não sou afeito a grandes comentários, não. Eu deixo para os cinéfilos. Eu gosto de ir mais na mosca. Sou cirurgião, eu gosto de pegar o bisturi e cortar na ferida. Então, teve duas coisas que me chamaram muita atenção no filme. Uma, ela se repetiu do filme... como é o nome do filme da semana passada? Lembra aí, Ferrari? Perdido em Marte. Então, que o ator principal, ele só parte para tomar uma decisão do crer para ver. Ele disse, rapaz, eu vou ter que jogar duro aqui. Por quê? Porque não tem mais o que fazer. Ele fez todas as contas e ele disse, rapaz, vou morrer. Não tem jeito, não. Se falta água, eu morro. Se não falta água, eu morro. Falta comida e tal. Ele faz um raciocínio de que Marte nunca deu nada, é o famoso cinema Planeta Seco, não dá nada. E aí ele diz, rapaz, eu vou crer para ver. E aí ele começa a plantar lá e de repente ele vê um broto. E eu vejo aí de novo, eu estou até com medo disso, porque é uma coisa que eu vejo se repetir, Ferrari. O casal, ele é tomado pelo sentimento, né, do amor que eles não conheciam, e mesmo assim, no início, eles não são capazes de tomar a decisão de se envolverem. No entanto, quando eles descobrem que não tem mais esperança, que tem cura,
Ou então, se tiver a cura, eles vão perder, ou seja, acabou a esperança. E se não perder, eles vão para o nédio, acho que o nome é esse. Ou seja, vão ser mortos. Ou seja, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Já que é assim, não tem jeito, vamos seguir o GPS. Não tem mais o que fazer. Então, assim, o que eu observo, que isso é na experiência humana, eu, por exemplo, estou com uma decisão para tomar, tem muito tempo, meu coração está pedindo, e parece que tem assim, rapaz, enquanto tiver, não sei se o nome é esperança, porque no meu caso é o inverso, enquanto puder fazer alguma coisa, eu vou postergar isso. E o meu coração pede e eu não tomo a decisão. Então, isso é uma coisa que me chamou muita atenção. A primeira coisa que me chamou a atenção, na verdade, porque isso já foi a segunda, a primeira coisa que chamou a atenção é que, no começo do filme, não tem a emoção, né? Não existe a emoção. E eles descobrem que há algo diferente quando, em tese, ficam doentes. Ou seja, na verdade, a aparência não, o volante, ele estava sem precisar ser guiado, ele ia. E quando você recebe de presente, e você já discutiu isso, eu achei muito legal, tem um artigo seu que você escreveu, o arbítrio é uma bênção ou é um castigo? Então, a humanidade, às vezes, ela desenvolveu, eu queria não escolher, era melhor, porque a miséria aí me leva, o volante vai ao caos mesmo, e do jeito que for. Quer dizer, quando o presente é dado, o ser humano, em vez de dizer, deixa eu tomar conta aqui do meu volante, e eu seguir a rota que o destino já está certa, mas que vai me agradando, ele faz o inverso. Eu não quero, não. Me leve, eu aceito. Ou seja, o cara renega a única coisa que ele tem na vida, que é o poder de escolher. Então, assim, isso foram as duas coisas que ficaram muito evidentes para mim. Ok. Aí, cirurgião, foi na carne, né? Cirúrgico. Valeu, João. Grato pelo compartilhamento. Vamos prosseguir aqui. Temos mais uma colaboradora aqui. Viviane. Está liberado, Vivi. Oi, gente. Quanto tempo que eu não aparecia por aqui. Pois olha, eu confesso que eu fiquei bem pensativa depois que eu assisti esse filme, porque a ignorância das emoções na minha família, pelo menos, foram passadas de geração para geração. E como isso interfere, a Val falou muito bem sobre isso, pra gente se descobrir, porque primeiro a gente precisa identificar o que tá sentindo, para saber o que é a gente e o que não é. E aí fica essa misturança de coisas. E aí me fez refletir em relação à minha avó, que passou para minha mãe, e com certeza a minha bisavó, que passou para minha avó, que passou para minha mãe, a simplesmente engole o choro e se vira, porque eu escutei muito isso. E agora minha responsabilidade com os meus filhos de saber compreender, saber entender eles, eu tenho que me compreender para conseguir compreender eles, e viver dói. E saber identificar e nomear, depois da oficina que eu consegui, assim, entrar nas emoções e ver como é importante pra gente viver bem quando a gente consegue se compreender diante do que a gente tá passando. Saber nomear, nossa, como é importante. E a questão, né, do coletivo, ou seja, crenças assim de tipo, é frescura, depressão é frescura, como é que a minha mãe falava? Coisa de gente desocupada. Provavelmente ela escutava muito isso. Então, como é importante saber nomear para passar para as próximas gerações. E hoje, com certeza, meus filhos são bem mais conscientes agora, pequenos, do que eu era, porque chorava, daí apanhava porque estava chorando, daí tinha que engolir o choro para parar de chorar. Eu disse, meu Deus, que absurdo. Então, ao mesmo tempo assim que eu vi como é importante, me deu essa tristeza assim de lembrar como que era e como que eu posso fazer daqui para frente para ser diferente. E tem uma parte até do filme que ele fala, né, que umas horas ele queria não sentir. E, de fato, porque dói. Então, eu vejo, assim, o tamanho da minha responsabilidade agora, consciente da importância de saber e o que eu quero daqui para frente, e tá ensinando aí para os meus pequenos agora
que é importante demais agora que eles estão na questão da infância, né? Estão sentindo tudo muito intenso. Então, saber nomear e como agir e dizer, né, para eles, sinto no coração de vocês, o que vocês acham disso, tal, porque a gente sabe. Só que como é toda essa misturança da família, tudo a gente fica meio perdido mesmo, igual a Val colocou. Achei muito legal o comentário da Val. Nossa, emocionante mesmo. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Valeu, Vivi. Grato pelo compartilhamento. Bem legal. Vamos prosseguir, então. Quem mais assistiu o filme e quer compartilhar aí a sua análise, sua visão do filme? Bora, bora, bora. 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 Ninguém mais? Tá bom, então. Aqui, ó, aí, William, Sandra. William, tá liberado. Boa noite. Boa noite, William. Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Bom, Manda ver. eu acabei de ver o filme tem 10 minutos, né? Então eu estava meio receoso de falar, porque não deu tempo de elaborar nada. Mas vamos lá, né? Bom, seguinte, o filme, ele tem umas amarrações legais, né? Que é, por exemplo, a cor branca, o azul, que praticamente é a cor do filme todo, né? Indicando um ambiente monótono, né? É puro, passa a ideia de pureza, de paraíso, né? Que eles colocam bastante essa ideia de paraíso nesse filme, com aquelas tomadas externas que tem a vegetação, o branco e o azul. Então está todo o tempo transmitindo a ideia de paz, de paraíso, de lugar perfeito, né, que não tem imperfeições. Outra coisa são com os grupos, né? Não existe mestiçagem nesse filme, não existe mestiços no filme. Todas as etnias são puras, né? Então tem um branco caucasiano de olho azul, todos os personagens brancos, eles têm os olhos azuis. Eles não existe mistura de etnias nesse filme, indicando também pureza, né? E o negro é o negro retinto, o oriental, a característica do oriental mesmo, não existe mistura. Então, eu achei interessante isso. Então, ele quis mostrar o tempo todo um ambiente de pureza, de higiene, de ideia de paraíso, né? Onde as coisas ocorrem calmamente e com a ideia de que a pureza é o principal, né? Onde a passividade é o importante também. Então, os cenários com bastante espaço, tudo indicando essa coisa da passividade, né? E do controle. Mas isso é uma coisa artificial, né? Tanto que os personagens no transcorrer do filme, eles vão, aos poucos, colocando para fora o sentimento humano, né? Apesar de todo o controle, não é possível você controlar os sentimentos humanos, né? Porque a característica do ser humano é essa, ter sentimentos. E por mais que se tente, não é possível você controlar os sentimentos. Eles, um momento ou outro, ele vai aflorar, né? E a ideia de controle é não deixar esses sentimentos aflorar, porque esses sentimentos, a partir do momento que eles afloram, o controle fica difícil, né? Então, numa ideia de uma sociedade controlada, sentimentos são um perigo, né? Então, eles tentam passar essa ideia que a sociedade controlada é uma sociedade limpa, uma sociedade organizada, é uma sociedade, entre aspas, melhor, né? Mas tudo, a partir do momento que diminui o controle ou que o próprio ser humano vai se desenvolvendo, isso fica para trás. Porque a característica principal nossa
do ser humano é o sentimento, as emoções, né? E faz parte da gente. Então não tem como segurar isso por muito tempo. E todos esses filmes que mostram essa ideia de controle, sempre o sentimento humano ele acaba prevalecendo, né, no transcorrer do filme e valendo mais no final que o controle que é feito no começo. Então esse filme ficou bem marcado isso, né, que a gente é dessa maneira, né, independente de qual controle tenha sobre nós. E é engraçado, né, que esse pensamento da sociedade organizada, com bastante controle, eles tentam passar que é uma ideia de paraíso, né? Com relação também às cores, sempre o branco, o azul, tentando passar aquela ideia de paraíso, né? Que o paraíso seria um lugar similar a um lugar de controle. E para mim isso aí fica claro nesses filmes de distopia. É isso que eu vi. Infelizmente não deu para fazer uma análise com calma, porque eu acabei de ver o filme praticamente agora, né? Mas queria participar e deixar o meu compartilhamento. É isso. Legal, William. Fez bem, isso aí. Valeu o compartilhamento. Foi muito bem-vindo aqui e bom demais. Vamos prosseguir aqui. Tem mais uma pessoa querendo compartilhar. Sandra Fonseca. Está liberado o seu microfone, Sandra. Oi, Ferrari, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Boa noite a todos. Então, eu também acabei de ver esse filme agorinha e eu fiz aqui umas anotações e a maioria das coisas que eu anotei já foi abordada aí nas análises anteriores, né? A Valquíria falou, o Will também, sobre a uniformidade, né? Eu achei interessante que o nome do filme em inglês é Equals, que a tradução livre acho que é iguais. Então aí já fica evidente a uniformidade em tudo ali no filme, né? O cenário é muito asséptico, feito um centro cirúrgico, e tudo tem uma simplicidade minimalista nas linhas arquitetônicas, nas cores, até na etnia deles, né? Todos mais ou menos iguais. E não tem nenhum tipo de excesso, ninguém se emociona, ninguém muda a expressão, eles parecem os robozinhos mesmo, né? As cores são tudo muito claras, muito assim, tranquilas, até como se fosse no céu, né? O ideal de lugar perfeito. E também não aparece criança nesse filme, porque criança é difícil pôr criança na uniformidade, né? A criança já nasce com a espontaneidade e até que ela seja formatada pelo sistema, ela se expressa, ela grita, ela não está nem aí com as regras. E ali, criança só aparece nos momentos ali que eles têm o controle, que é no momento do nascimento, né? E parece até que essas crianças já nascem com a vida programada, entre o nascimento e a morte está tudo programadinho lá. E também foi falado da etnia, né? Então tem que ser tudo igual. A diferença ali é considerada uma doença. O filme mostra essa sociedade formatada, né? Com cada um cumprindo papéis, protocolos determinados, e não é muito diferente da realidade, né? A gente, assim que nasce, começa a aprender valores e coisas que já vêm com o sistema social e tudo mais. Até como a Vivi falou, né? Que ela vai ser um a menos nessa sociedade de formatar o ser humano, né? O ser humano tem unicidade e pode e deve reconhecer e expressar isso para poder viver em autorrealização. Porque ali nessa sociedade tudo é absurdamente controlado. Eles estudam desde a genética até as estrelas e o universo e controlam tudo e todos. Então é proibido sentir emoção como empatia, amor, afeto, tesão e
obviamente, acaba levando à depressão. E quem fica deprimido já se cagueta, porque tem essa síndrome da ligação aí, né? A ASL. Achei interessante essa sigla que eles usam, porque literalmente quem não está na igualdade, na uniformidade e é diferente, ou seja, se atreve, ousa a ser o que é, né? E não tem como você ser você e não expressar a sua unicidade, que é uma coisa negada e proibida o tempo inteiro aí no filme. Então, ser você é uma doença. Então, eles dão um jeito de te anular com esses inibidores. Eu lembrei até da época que eu tinha depressão e não conseguia lidar com as minhas emoções, então tinha os tarja preta, né? Os inibidores aí do sei lá do que me deixava boladona, feito um robô, igualzinho esses caras do filme aí, sem condição de expressar uma emoção, nenhuma, nem de nada. E esses inibidores inibem mesmo, tira tudo do ser humano, tira a espontaneidade, tira a libido, tira tudo. E quem ousava ser o que é ali no filme era logo punido, né? Ou seja, fazer sexo é crime. Se for pego copulando, eu achei engraçado essa parte. A pessoa tá fodida, então tem que ficar. Quem se apaixona tem que se esconder o sentimento, ficar enrustido, até alguém descobrir e te dar a cura, que é os inibidores, né? Ou então a pessoa acaba pirando e se matando, teoricamente, no filme, porque eu desconfio que eles induzem as pessoas a morrer, porque você vivendo sendo você, te resta o quê? A morte, cacete. Como é que você vai viver sem ser você? Negando você, seus sentimentos, suas emoções. Então, esse filme mostra bem isso. E me lembrou bastante também o filme 1984, que fala do grande irmão, que olhava tudo, né? Então, as pessoas não podiam ser espontâneas, não podiam esboçar uma emoção, nem de raiva, nem de alegria, que eles sumiam do dia para a noite, né? Eles eram eliminados. E ali também tinha esses infiltrados, os que são contra o sistema, porque não é possível a pessoa ser ser humano, como a médica falou, que ela preferia ser ela, viver sendo ela, do que aceitar o sistema, né? E no final eles acabam sendo descobertos. Porque o padrão nessa sociedade perfeita é controlar e vigiar e caguetar quem sair da linha, né? Bom, é isso então que eu tinha para trazer. E essa semelhança com o Admirável Mundo Novo tem naquela parte, não sei se você conheceu, leu, assistiu, tem uma parte logo no início do filme que as crianças elas são produzidas em laboratório para cumprir determinados papéis na sociedade, como ser operário de uma fábrica, coisa e tal. Aí quando os bebezinhos estão crescendo lá, isolados dos adultos, do contato afetivo, do colo, da teta, de tudo aquilo que é o normal, né? Que envolve o prazer, a unicidade. Então, quando as crianças olhavam um céu ensolarado ou uma flor e começavam a sorrir, se sentir feliz, na mesma hora tocava uma sirene ensurdecedora para criar um trauma nessas crianças, para eles não terem essa memória do bom, do belo, do valoroso e de tudo isso que a gente percebe com a unicidade, né, da gente, com as emoções e tudo mais. Então, ali eles já eram formatados no nascimento. E não está muito longe de ser assim na nossa sociedade, né? Até algumas décadas atrás era proibido, era assim, uma pessoa falar que sofre de depressão, que está triste demais, não procurava ajuda, não procurava um psicólogo, não procurava um atendimento, porque era proibido ser doido. Imagina tomar um remedinho para sentir melhor, para dormir melhor, já era taxado de louco, né? Então eu imagino que as pessoas sofriam muito, muito mais. E tem esses papéis sociais todos aí que proíbem o homem de chorar, o homem não chora. Ou seja, você ser você não é estimulado nunca.
sabe? A gente tem que viver debaixo da cama, enfiado no armário, enrustido, guardando tudo que sente, nunca podendo expressar. Quando a gente aceita a viver de maneira altruísta, né? Que no caso é tentar se encaixar na uniformidade, no que o outro quer, no que é imposto, né? Então para não dar spoiler aqui, não entrar nos temas que ainda não foram abordados aí no ciclo, eu fico por aqui. E era isso. Obrigada. Valeu, Sandra. Legal. Grato pelo compartilhamento. Vamos prosseguir aqui que surgiu mais uma compartilhadora. Natália Poleto. Tá liberado, Natália. Boa noite. Agora eu liguei. Boa. Manda ver, Natália. Vai que vai. Tá, já tá acabando já? Tem que falar rápido? Não precisa falar rápido, mas provavelmente você deve ser a última. Imagina. Tá. Esse filme, o que mais me fez refletir nele, e eu já tinha assistido ele ano passado, acho que a gente comentou isso. Mas, assim, o que ficou na minha cabeça agora, quando eu assisti de novo, é uma coisa, assim, é a questão das emoções, que é uma coisa que todo mundo observou, assim, mas é o que eu continuo refletindo, porque eu acho que eu ainda não cheguei a uma conclusão, assim. Eu até falei lá no grupo, no Conversa Dentro, que eu não gosto de falar antes de chegar a uma conclusão, mas eu tô tentando entender, e às vezes falar ajuda, né, também a entender. Mas por que sentir emoções é ruim, né? Por que sempre se retrata uma sociedade perfeita como uma sociedade completamente racional, sem sentir emoções? Aí eu fiquei pensando sobre isso. Aí a primeira coisa que eu percebi foi que porque as emoções, elas são sensações que revelam o nosso lado mais primitivo, né? E faz a gente agir assim com impulsividade, assim, sabe? A gente não consegue agir com a razão, assim, é o contrário da razão. E também porque elas carregam o nosso conteúdo inconsciente, né? Daí traz coisa muito profunda, né? Coisa muito forte que a gente não está acostumado a lidar. E também porque aí já vem uma coisa que eu não vou usar essa palavra, informações, mas para mim emoções são informações. Acho que o Ferrari concordaria, né, Ferrari? Emoções são informações que a gente carrega no DNA, não sei de que forma, mas assim, eu acredito, talvez seja uma crença, de que isso fica, porque eu não sei se é ciência, é outra ciência, mas que isso fica assim há muito tempo em nós, assim, quando a gente nasce, parece que eu sinto que vieram essas memórias, assim, sabe? Então, são coisas assim que vão, e conforme você não vê, vai sendo reforçada, assim, vai ficando mais forte ainda, assim, né? Mas aí você se pergunta, a saída é não sentir emoções? E aí o começo do filme, parece que o filme todo faz a gente refletir sobre isso, né? Porque o começo do filme meio que mostra que sim, porque tá mostrando a sociedade perfeita e tal, então tá mostrando que as emoções só atrapalham, que elas devem ser excluídas, que elas fazem a gente tomar decisões equivocadas. Mas aí depois vai mostrando que não, né? E aí, de novo, volta aquela história de que parece que o filme quer mostrar, porque esses filmes distópicos tem muito isso, né? Que o filme quer mostrar que o que faz da gente humano são as emoções. Aí volta a história do raciocinar, até um computador raciocina, usar lógica, matemática, também, qualquer máquina usa, mas o que faz da gente humano são as emoções. E aí a gente se pergunta por que não deu certo, né? Então, por que essa sociedade perfeita não deu certo? É porque eles esqueceram de uma coisa, e eu acho que agora talvez eu dei spoiler, que eles esqueceram de uma coisa fundamental. Talvez eu dei spoiler. Mas talvez eu esteja completamente equivocado, então acho que não tem problema. Sentir emoção, eu comecei a refletir, é sentir desejo. E sentir desejo é natural de todo ser humano. Então, assim, não dá para deixar de desejar, então não dá para deixar de sentir emoções, mas conforme você vai racionalizando essas emoções, vai entendendo que é esse trabalho de autoanálise, autoobservação, você vai racionalizando o desejo. Então, fica uma coisa muito mais fácil, assim, de se lidar, muito mais leve e muito mais saudável, assim. Então, as emoções, para mim, mostram o nosso desejo, e quanto mais a gente se aproxima dos nossos desejos, mais a gente se aproxima do nosso destino. Foi uma conclusão, isso aqui foi uma conclusão que eu cheguei. Então, ser você não é deixar de sentir desejo, é aprender a controlar o desejo, não deixar ele sair, você não sair do seu centro, sabe? Você continuar sendo você e não ser controlado, assim, pelo desejo.
Então, é isso. Eu acho que eu vou levar bronca por ter dado spoiler, mas tudo bem. Passo a palavra. A bronca de quem? Do professor? Não. Mandou bem, foi muito bem. Só não é igual, né? A emoção não é igual o desejo. Ela é veículo, ela é indicador do desejo. Mas é isso mesmo. E foi bem observado. É bacana, soma. Aí logo mais a gente vai entender isso com mais profundidade. Mas é legal você ter colocado isso. Muito bem, Natália. Valeu o compartilhamento, grato por compartilhar. Lá. Alguém mais assistiu o filme, quer compartilhar a sua análise, sua visão, seu entendimento, a sua opinião? Lá. Ninguém mais? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Eu vou bater a claquete aqui. Dou-lhe 3. Tá bom, então. Eu vou aqui fazer algumas considerações para colaborar, né, com a nossa reflexão aqui no tema. Vou dar minha colaboração. E aí a gente conclui aqui. Eu vou ler um pedaço de uma crônica, não é uma crônica, é um texto da oficina, mas que eu escrevi como uma crônica, primeiramente. Ele faz parte do livro, um livro que não é um livro da oficina, um livro dos estudos, ele é aqueles livros extras. Acho que o livro chama Eu Esporte. Eu Esporte. Onde eu falo, assim, de esporte com um olhar no autoconhecimento. Esse texto se chama Inteligência Emocional. Ele começa assim, ó. A fim de promover a inteligência artificial, a empresa IBM contratou um grupo de cientistas e lhes deu a missão de criar um computador capaz de vencer o campeão de xadrez Garry Kasparov. Isso aqui que eu estou falando não é ficção, não, é verdade. Então, a IBM contratou um monte de cientista e falou: vocês precisam criar um computador para vencer o campeão de xadrez Garry Kasparov. Kasparov é o famosão, né, do xadrez. Se não me engano, o nome que deram para esse computador é True Blue. True é verdadeiro, Blue azul, True Blue. Então, contratou esses cientistas e eles foram lá fazer esse computador para vencer o Garry Kasparov. O computador ganhou a primeira partida. Eles fizeram o computador e programaram. Quem tiver curiosidade depois, pode investigar a história. Eles colocaram lá dentro do computador as informações de todas as partidas dos maiores mestres de xadrez que já existiram. Então, na verdade, o Garry Kasparov teve que enfrentar a humanidade inteira, todos os jogadores de xadrez, até ele, porque toda a informação estava lá. E o computador fazia o raciocínio muito rápido, né? Calculava muito rápido. Então, o computador ganhou a primeira partida. Foi um evento meio que chocante, assim, né? O computador ganhou do homem, então a máquina vai superar o homem e tal. Então, o computador da IBM ganhou a primeira partida, mas aqui que está o ponto. Olha que interessante. O computador da IBM ganhou a primeira partida, mas ele não comemorou a vitória. Olha que interessante. Ele ganhou a partida, mas ele não comemorou a vitória. E aí o computador jogou uma segunda partida. E ele perdeu a segunda partida, o computador perdeu. Quem ganhou foi o Kasparov. Ele perdeu a segunda partida, mas não se lamentou nem ficou triste.
Então ele ganhou, mas não comemorou. Perdeu, mas não ficou triste. Aí a crônica continua assim: computadores não comemoram vitórias, nem lamentam derrotas, porque sequer sabem que estão jogando um jogo. O computador não tem consciência que está jogando um jogo. Computadores apenas fazem cálculos matemáticos. Então, o computador ele não sabe que ele ganhou. Nem que perdeu. Ele só fez um cálculo matemático muito longo que deu um resultado lá. Para quem está ali jogando com ele, acha que ganhou ou perdeu. O William escreveu o nome aqui. Não é True Blue, é Deep Blue. Isso mesmo, ele agora lembrei, é isso mesmo. É o Deep Blue, não é True Blue. Acertei no Blue, né? A crônica fala de futebol, então vou terminar de ler ela aqui, porque eu já comecei mesmo. Nós, seres humanos, também fazemos cálculos matemáticos, a gente também faz. Aí, como está falando de futebol, fala assim, correr, driblar e chutar a bola durante uma partida de futebol, por exemplo, envolve cálculos matemáticos de física e geometria. Quando você vai chutar uma bola, você não percebe, mas você está fazendo todo um cálculo matemático de que força que você vai aplicar para a bola ir, sair, fazer a curva, entrar ali, é todo um cálculo matemático. Contudo, diferentemente de um computador, sentimos um treco estranho quando acertamos os cálculos. Então, você faz o cálculo para chutar, para fazer o gol e coloca o seu cálculo em prática. Aí, quando o cálculo dá certo, você sente um treco estranho. No futebol, esse treco estranho é conhecido como gol! Mas não falta gente dita inteligente para dizer que gostar de futebol e comemorar gol é burrice. Então, aqui a crônica está criticando a ausência da inteligência emocional, né? Não falta gente dita inteligente para dizer que gostar de futebol e comemorar gol é burrice. Poupe-me, por favor, né? Ou seja, a gente é mais inteligente que um computador, porque a gente faz os cálculos igual um computador, mas a gente tem a inteligência emocional. Muito bem. Quando o jogador de xadrez, quando o computador ganha e não comemora, o que está acontecendo? Na verdade, a pergunta correta é assim: o computador da IBM ganha a partida de xadrez, mas ele não comemora. E ele perde e não fica triste de ter perdido. O que está faltando aí? Por que o computador nem comemora quando ganha e nem fica triste quando perde? Tem uma coisa faltando aí. O que está faltando é que o que ele executou, o que ele realizou, não tem significado. Não significa nada para um computador ganhar uma partida de xadrez. Aliás, ganhar é um significado. Então, ele não entende que ele ganhou. Ele fez meramente um cálculo. Ele não tem... Ganhei a partida. Isso aí já seria um significado. Ele não sabe nem que ganhou. Ele só fez o cálculo. Então, o computador ele não tem essa dimensão. Ele não experimenta essa dimensão de significado. Ele só está experimentando lá. Na verdade, não está experimentando nada, né? Porque o computador só é eletricidade indo para um lado para o outro. Mas imaginando, assim, que fosse um ser como a gente, faltaria, então, essa experiência da realidade significativa. Que nem a gente estudou lá no livro Realidade Multimídia, tem a realidade objetiva, a simulada e a significativa. Então, imaginando que o computador seja um serzinho ali vivendo,
ele está experimentando a realidade objetiva, porque ele está jogando a partida, mas não significa nada ganhar. Não tem significado. Então, o que acontece com a experiência quando você retira a mídia da realidade significativa? O que acontece? Imagina que você fosse lá e desligasse a mídia da realidade significativa em você. Você só ia experimentar a realidade objetiva só. E não ia ter significado nenhum. Você ia jogar xadrez e jogou. Não ia ter sentido. Entende? As coisas tudo ia perder um sentido. Você olhar para uma laranja e você ia falar, é uma laranja. Você nem ia falar uma laranja, você ia simplesmente ver. Não teria sentido nenhum aquela laranja. Você ia ver, seja lá o que você estivesse experimentando, seria apenas a experiência, que nem lá seria apenas o fato. Que nem lá na brincadeira do fim de todos os problemas. Você só ia ver fatos. Mataram meu filho. Fato. Não ia ter significado. Agora, como a gente tem, claro, mataram, é o fim do mundo e tal. Por quê? Porque aquilo, o filho tem significado, a vida do filho, o relacionamento, tudo isso aí tem significado. Então, quando desliga a emoção, quando desliga o GPS, porque o sistema emocional é o GPS, desliga-se o sentido. Tudo perde o sentido, não existe mais sentido. Fica sem sentido, tudo fica sem sentido, tudo fica sem significado. E aí não dá para navegar pela autorrealização, porque a autorrealização você vai buscar o que faz sentido para você. Você vai buscar o que tem significado para você. Você vai tentar viver de acordo com o que faz sentido para você, o que é significativo para você. Mas se desliga o GPS, se desliga a emoção, você não tem mais o sistema de navegação. Não faz mais diferença ir para a direita ou para a esquerda. Não tem sentido ir para a direita e não tem sentido ir para a esquerda. Não tem sentido nenhum. Nem ir para a direita e nem para a esquerda. Não tem sentido você comer cocô e você comer terra e você comer um bolo de chocolate. Não faz diferença. Cocô não significa nada. Chocolate não significa nada. E terra não significa nada. Tanto faz comer cocô, chocolate ou terra. São só significantes, só realidades objetivas. Então, eu indiquei esse filme para a gente refletir sobre isso. Sobre a importância do significado, sobre a importância do sistema emocional, para a gente poder viver a brincadeira humana da autorrealização humana. Porque sem o sistema emocional, nada faz sentido. A gente vive perguntando assim, eu falei, inclusive, na conversa, acho que de ontem, né? Ou não, acho que foi na conversa de domingo no alto-falante. Porque era uma pergunta que eu me fazia muito. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido? E está ligado ao emocional. É o emocional que dá sentido às coisas. Sentido e significado é a mesma coisa. Sem o emocional, nada tem significado nenhum. Zero, não significa nada. Não é bom, nem ruim, nem certo, nem errado, nem importante, nem desimportante, nem valoroso, nem nulo. Não tem valor nenhum, nada tem valor nenhum sem o sistema emocional. É por isso que o sistema emocional é o GPS do destino. E o seu sistema emocional vai te guiar pelo que faz sentido para você, pelo que é significativo para você.
pelo que é valoroso para você, pelo que é verdadeiro para você. Se você não tivesse um sistema emocional, não existiria nada disso. Nem valoroso, nem importante, nem verdadeiro, nada disso. Agora, no filme também ele propõe uma reflexão assim de que as emoções elas podem ser danosas, né? Porque elas deixam as pessoas exaltadas, fora de controle e causa dano social, né? Gera uma sociedade ruim, conflituosa, de má convivência. E aí, isso é verdade, né? Isso é verdade. As emoções, se elas não forem bem usadas, né? Elas geram muita má convivência. Você pode observar a sua convivência aí. Quando você está sob forte emoção, a sua convivência fica ruim. Quando você está com muita raiva, você pode sair batendo em todo mundo. Aí essa pessoa que apanhou vai ficar com raiva, vai retrucar. Aí vira uma guerra, né? E começou tudo ali por causa que explodiu uma emoção, aí explodiu no outro, vai gerando essa má convivência aí. Então, no filme, eles trazem essa reflexão de que a emoção pode gerar má convivência. E é verdade, né? Isso a gente comprova. E aí, eles, como solução para isso, para esse fato, eles propõem a inibição das emoções. E aí, com a inibição da emoção, a pessoa não vai gerar má convivência, então vai ter uma convivência amena, calminha, sem briga, sem treta. Mas tem um preço disso. E o preço disso é o que eu falei agora, né? A pessoa, além de você perder o seu GPS do destino, você não consegue mais se guiar, você fica só sendo guiado pelas regras sociais, você não consegue mais guiar você rumo à sua autorrealização, ao seu destino, porque é o GPS que te guiaria, ele está desligado. Esse é um preço. E o outro, a vida fica sem sentido, né? Porque quem dá sentido à sua experiência, à sua vida, são as emoções. Então ela fica sem sentido, não tem mais significado nenhum. Você faz as coisas igual o jogador, o computador da IBM jogando xadrez. Você nem sabe o que está fazendo, você só está fazendo. Não tem sentido nenhum ali. Você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Esse é o preço que se paga, o filme mostra isso, quando a sociedade decide inibir as emoções. Uma sociedade ou um indivíduo mesmo. Só o filme também propõe essa reflexão. Se você fizer isso, o preço que você vai pagar, se você se obrigar a inibir as suas emoções, o preço que você vai pagar é isso, né? O seu GPS não vai mais poder te guiar e a sua vida vai ficar absolutamente sem sentido, porque quem traz sentido para a realidade objetiva é a significativa. Mas só não é a única solução isso, né? Não é porque as emoções podem gerar má convivência que a única solução para isso é inibir e suprimir as emoções. Tem outra maneira de conviver bem sem precisar suprimir as emoções, inibir as emoções. Que maneira é essa? É entendendo para que ela serve. Quando a emoção gera má convivência, é o caso de uma pessoa que ignora a razão de ser das emoções. Ela não entende por que as emoções existem. Ela não sabe para que serve a raiva. Ela acha que raiva é, sei lá, é para sair dando porrada aí. Não é isso. A raiva está te mostrando uma coisa sobre a sua unicidade
que se você ficar consciente, você vai fazer uma boa opção e você vai usar a raiva para viver bem. E não para viver bem e conviver bem. Então, inibir as emoções não é o único caminho que tem para a boa convivência. E existe o caminho de você aceitar as emoções, né, experimentar suas emoções na totalidade delas, sem restrição, né, abrir a porta para a emoção e deixar ela entrar e ela te contar o que ela tem para te contar, porque ela é uma informação, ela está vindo trazer uma informação, só que é uma informação emocional, entender qual é a informação que ela está passando e através do entendimento, tomar uma boa opção de convivência e de vivência, de vivência e de convivência. Agora, para isso, você precisa entender, sair da ignorância, e entender o que são as emoções, para que elas servem e como que você entende o que ela está te dizendo. Ter essa prática, essa lucidez, essa prática de conversar com as suas emoções para poder descobrir qual a informação que ela está trazendo. Se você aprende isso, sai da ignorância, produz essa lucidez e essa maestria em dialogar com as suas emoções e entender o que ela está te dizendo, você não precisa inibir ela e não precisa conviver mal. Então, e você vai viver bem, então. Então, você vai viver bem, conviver bem, sem precisar inibir as emoções. E se todo mundo fizer isso, a sociedade vai conviver bem, mesmo experimentando as emoções. Então, o filme também traz essa reflexão. Será que inibir as emoções é o único caminho para boa convivência social? E não é. Né? A gente pode, como eu acabei de falar, pode entender que tem outro caminho. Mas o filme propõe isso, e é bem legal ele fazer essa proposta, porque ele põe a gente para pensar nisso, né? E outra coisa interessante de observar é que essa solução de inibir as emoções ela é artificial, né? Por quê? Porque ela é contra a natureza, não é da natureza humana inibir as emoções, pelo contrário, porque o GPS é a natureza humana e ele tem uma função ali na natureza humana. E você não vive integralmente a sua experiência humana quando você tenta inibir sua emoção. Você está excluindo uma parte da sua experiência humana. E tudo que você exclui, você tem que fazer força para excluir. As coisas que são naturais, você não precisa fazer esforço nenhum, elas acontecem naturalmente. Agora, tudo que é antinatural, que você está excluindo, você precisa fazer força. Por exemplo, as coisas caem naturalmente, né? Aí minha garrafa ficou transparente. Cai naturalmente. Para manter a garrafa aqui em cima, eu tenho que ficar segurando, eu tenho que fazer esforço. Se eu parar de fazer esse esforço, ela cai. A mesma coisa com as emoções. Para você inibir as emoções, você tem que ficar bloqueando, você tem que ficar segurando a porta. E é um estresse danado. Então, você vive mal também, quando você está bloqueando suas emoções. Porque você tem que ficar ali. Né? O rio corre. É natural o rio correr. Se você quiser estancar o fluxo do rio, você vai ter que ficar fazendo esforço para o rio, porque é o natural ele correr. Então, a gente não está vivendo integralmente, porque a gente está se fraccionando ali, tentando fazer uma parte da natureza humana não acontecer, não tem jeito, ela vai acontecer, e fazendo isso artificialmente, porque não é o natural. Tá? Então, é isso. Eu fiz mais uma anotação aqui, tem na cultura espiritualista, né? Qual que é o termo? Outro dia eu falei desse termo, na cultura espiritualista é quando você... Equanimidade, esse é o termo. É muito cultuado na cultura espiritualista, que é os seres evoluídos têm que ser equânimes. E no mau entendimento da equanimidade, é assim, você não pode sentir emoção. Né? Equanimidade significa que nada me afeta. Então você fica
lá imaginando o Buda lá sentado assim, né? E aí vem um mosquito lá e bate nele, ele nem sente, não doeu, não foi nada. Né? Ou alguém pega e faz uma coisa que você não gosta, você nem tem essa ideia de não gostei, porque você é equânime. Então, você não existe na sua realidade essa coisa de gostei e não gostei, porque você é equânime. Isso é um equívoco. Essa equanimidade entendida desse jeito, ela leva muito mal viver e todo mal viver leva a má convivência. Então, a equanimidade é você entender que as coisas que você não gosta, as que você gosta, você usa as duas para fazer a sua melhor opção. Né? Você não vai rechaçar a coisa que você não gosta, nem sai correndo atrás da que você gosta à toa. Assim, você vai analisar, você fica ali quando você recebe a experiência, você olha, isso eu gosto, isso eu não gosto, tal. E aí você vai fazer sua opção de acordo com o que você acha que é a sua melhor opção. Agora, que você vai deixar de sentir emoção, isso aí é bobeira, besteira, não acontece, né? E se você tenta, para você ficar numa equanimidade assim, que você não sente emoção, você vai ter que fingir que você não sente emoção. Vai ser um fingimento, não vai ser natural isso. Não, eu sou a consciência, eu não... Né? Sim, a consciência está experimentando, mas você está experimentando. Então não adianta fingir que você não está experimentando se você está experimentando. E aí você experimenta e você usa essas informações da emoção para viver bem. Agora, se você for fingir que você não está experimentando, que você não está tendo emoção, é o que eu estava falando, você vai ter que ficar fingindo que o rio não está correndo, você vai ter que ficar bloqueando ali, e uma hora você explode nessa farsa. Então, também deixa esse adendo aí, para não cair nesse equívoco, que não vai gerar bem viver nem boa convivência. Então, olha só quantas reflexões esse filme traz, e eu escolhi ele justamente para a gente refletir sobre o sistema emocional, sobre o GPS. Eu convido vocês a ficarem íntimos do GPS de vocês, do sistema emocional. Íntimos, assim. Meu melhor amigo, sistema emocional. Se você já tem essa intimidade, que bom. Né? Amplia cada vez mais e vai desenvolvendo cada vez mais lucidez e maestria sobre o funcionamento dele. Se você não tem, começa a desenvolver. Eu vou praticar ficar íntimo do meu sistema emocional. E como é que você pratica isso? Não negando ele e observando, entendendo o que ele tá fazendo, como ele está fazendo, como ele funciona, por que ele funciona, como ele acontece, quando ele acontece, porque ele acontece algumas maneiras, algumas vezes assim, às vezes assado e tal. Ele vai fazendo observações do funcionamento do seu sistema emocional para ir ficando íntimo dele e, inclusive, conversar com ele. Se você questiona, né? Por que você está fazendo isso? Por que você está me trazendo raiva nesse momento, né? E aí você vai observando e a observação vai trazendo a resposta e você vai ficando cada vez mais íntimo do seu sistema emocional. Por que essa recomendação? Porque é a única coisa infalível que você tem para realizar o seu destino, e a brincadeira é de autorrealização, de realização do destino. Então, quanto mais íntimo você for do seu sistema emocional, melhor você vai viver. E mais você vai se autorrealizar e vai virar uma espiral assim do bem viver. Melhor você vai viver, mais você vai se autorrealizar, melhor você vai viver, mais você vai autorrealizar. E assim segue. Então é importantíssimo ficar íntimo do seu GPS, do seu próprio sistema emocional. E eu escolhi esse filme para isso, para a gente começar a refletir como é fundamental na experiência de autorrealização humana, do ser humano, isso que a gente chama de sistema emocional e a oficina chama de GPS do destino. Beleza, gente? Espero ter colaborado aí.
Bom demais. Amanhã eu coloco uma pergunta lá no canal da oficina para a gente continuar refletindo, espichando a conversa aqui. Agradeço a todos pela colaboração aqui das suas análises, todos que vieram participar aqui. É muito bacana a gente conversar sobre autoconhecimento usando os filmes. Então, eu incentivo vocês a sempre estarem aqui colaborando nas análises para a gente fazer, manter o cinema sempre assim, riquíssimo em análises. A gente chega com 20, sai com 200, é isso que é o mais legal daqui. Beleza? Eu vou encerrar a gravação e prossigamos.